O governo avança na agenda econômica, mas um detalhe ainda precisa ser resolvido: combinar com os parlamentares sobre como avançar com esses planos. A reportagem é da Tainá Farfan. O governo avalia uma liberação bilionária de recursos em emendas parlamentares no começo de março, com o objetivo de consolidar a base aliada na Câmara e passar pela primeira rodada de votações prioritárias para o Palácio do Planalto. Líderes partidários relataram à CNN que há um grande volume de restos a pagar de emendas já empenhadas, mas ainda não pagas. A liberação dessa verba seria uma forma de mostrar que o governo está disposto a trabalhar em conjunto com os deputados. Nesta semana, os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, enviaram recados a Lula exigindo serem ouvidos e, mais do que isso, contemplados em troca de assegurar a governabilidade. A mensagem é que partidos do Centrão não assentirão automaticamente com qualquer projeto enviado pelo governo. Os dois políticos, a depender da negociação com Lula, podem ser tanto avalistas quanto obstáculos para o andamento de propostas prioritárias do Executivo, como a aprovação da reforma tributária. Um texto radical para um lado ou um texto radical para o outro não terá sucesso no plenário do Congresso. A dúvida se dá principalmente na força e na disposição que PP, PL e republicanos terão para fazer oposição a Lula. A trinca de partidos que formou a base de Jair Bolsonaro e é protagonista do Centrão vive realidades distintas nas duas casas legislativas. Na Câmara, os partidos atuaram ao lado do PT e foram vitoriosos com a eleição de Arthur Lira. Parte dos deputados do Centrão já ensaia, inclusive, uma aproximação com o governo. Mas o fim do orçamento secreto e as escolhas de Lula para a composição ministerial foram insuficientes para garantir uma base larga entre os deputados. Já no Senado, por outro lado, a oposição está isolada. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a segunda maior bancada da casa. Integrantes da sigla defendem o respeito à proporcionalidade para a distribuição das comissões. São 14 os colegiados fixos da casa. O critério não foi adotado, entretanto, na formação da mesa diretora, da qual a legenda ficou de fora. Na entrevista exclusiva que concedeu à CNN, o presidente se mostrou disposto a dialogar com o Congresso para emplacar sua agenda. Eu já tive 3 encontros com o presidente Lira, já tive 3 encontros com o Pacheco, eu já tive encontro com todos os líderes do partido da base e eu vou fazer quantas conversas for necessárias, porque é preciso a gente restabelecer a harmonia entre os poderes no Brasil. Vamos lá, de volta para a análise. Leonardo Barreto, o Lula vai conseguir retomar o controle da agenda para o Poder Executivo depois desses 5, 6, 7 anos em que o Congresso domina a agenda? Então, Caio, a combinação mais perigosa que existe é jogador velho e regra nova. Na verdade, a relação, o equilíbrio entre legislativo e executivo mudou profundamente nos últimos 6 anos, né, com 2 anos e pouco ali do Temer e os 4 anos de Bolsonaro, com o eixo se deslocando para o parlamento. Além disso, no final do ano passado, a gente não pode esquecer que 2 decisões do STF acabaram interrompendo de uma maneira muito abrupta negociações políticas que aconteciam dentro do Congresso, né, ligadas ao orçamento e ao cumprimento do teto de gastos. E eu acho que essas 2 decisões, né, somadas a essa tentativa do Lula de retomar aquele velho presidencialismo de coalizão, né, que existia antes do PT deixar o poder, reforçou o corporativismo entre os parlamentares. Né? Essa é a explicação para a votação do Lira. Né? E essa é a explicação para uma votação tão importante, uma eleição tão importante no Senado, pela votação do Rogério Marinho. Aquelas decisões do STF e esse avanço do Executivo sobre o Legislativo despertaram uma reação corporativa no Congresso Nacional. E, na verdade, o PT tem que compreender que as coisas mudaram de figura e que o pessoal não está disposto mais a adotar aquele modelo de presidencialismo de adesão, né? Presidencialismo de cooptação, e o pessoal quer sentar na mesa das decisões grandes. Né? Eu acho que esse equilíbrio, né, nessa harmonia que o presidente Lula colocou na entrevista, na minha opinião, até depende mais dele, né, do que do próprio Congresso,
no sentido de reconhecer, né, o parlamento como uma instância de formulação, né, de políticas públicas e não apenas um carimbo, né, não apenas uma instância de validação de políticas formuladas no Executivo. A pacificação e a harmonia do país vai passar muito, né, por esse entendimento entre o presidente do Executivo, chefe do Executivo, e os chefes do Legislativo. Ô Daniel, o Lula está disposto a reconhecer e a fazer um governo compartilhado com o Congresso? Ou, segundo o que o Leonardo falou, na cabeça dele está o formato antigo de um presidencialismo de adesão? Não, tem cartas na manga. Tem cartas na manga para colocar sobre a mesa. Algumas votações importantes já se aproximando. A gente não está falando das grandes reformas estruturantes, a tributária, o novo arcabouço fiscal, mas já as medidas provisórias precisam ser votadas. E estamos falando ali de MP do CARF, estamos falando da MP do COAF, que transfere o COAF do Banco Central, onde fica atualmente, para o Ministério da Fazenda, devolvendo o desenho anterior. E o governo já está pensando em como estruturar uma base para essas votações. O que você tem ainda de parte do Executivo? Tem todo um segundo escalão para ser preenchido, então, desde ministérios, Caio, você como eu e também a Raquel, cobrimos governos há um bom tempo. Eu não me lembro de um governo, desde o Fernando Henrique, chegar ao final do seu segundo mês, muitas vezes sem secretários nomeados nos ministérios. Afora as estatais, de tudo quanto é tipo, né? Estamos falando ali de companhias docas, Conab, CBTU, por aí vai. Você tem o segundo escalão todo e você tem as emendas parlamentares. O orçamento secreto, as chamadas emendas RP9, foram proibidas, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, mas você ainda tem uma grande quantidade de recursos liberados para os parlamentares em outro tipo de emenda, RP2, por aí vai. Os nomes são muito complexos, mas no final das contas é dinheiro do orçamento que vai para onde o parlamentar apontar. Você tem muito dinheiro represado, porque foram emendas empenhadas no ano passado, ou seja, dinheiro ali que foi reservado para um determinado fim, empenhado, mas ainda não pago, não chegou nas prefeituras ou para onde o deputado pediu para o governo colocar. E agora fica para o governo, em 2023, repassar efetivamente esse dinheiro. E você tem os novos deputados que chegaram e que não estavam no orçamento de 2023 porque não eram parlamentares em 2022. E o governo articula justamente isso, uma combinação ali junto com Arthur Lira, presidente da Câmara, para que esses deputados sejam contemplados no orçamento de 2023 nas verbas discricionárias dos ministérios e assim contemplar suas bases eleitorais. Então, ainda tem o governo muitas cartas na manga. Vai usar, Raquel, essas cartas na manga? O governo vai usar bem? O governo tem essa noção de que se trata de um modelo compartilhado, novo, diferente de 20 anos atrás? Caio, eu não sei o quanto o presidente Lula tem noção de que o Brasil é diferente do Brasil de 20 anos atrás. Pela fala dele, às vezes eu acho que ele acha às vezes eu penso que ele acha que é muito parecido. Mas, dito isso, acho que o governo vai usar todas as cartas que ele tiver na manga. Todos os tipos de nomeação, de emenda. O Daniel pontuou muito bem, tem muito cargo ainda a ser preenchido, o que é espantoso. Acho que a lei das estatais, que eles estão tentando mexer, está segurando um pouco isso, e também essa negociação política. E ele vai usar todas as cartas que ele tem na manga por um ponto muito específico. A gente está com uma previsão de crescimento de PIB de 1%. E esse é um governo muito preocupado com popularidade, até pelo que ele viu no dia 8 de janeiro, e essa é uma preocupação que já vinha de antes por conta de toda essa mobilização do bolsonarismo. Então, Lula e seus aliados, eles já assumem com essa sensação de que eles estão sempre com o inimigo à espreita. Isso influi em tudo. Nas decisões de política econômica, nas negociações com o Congresso. Eles vão sempre muito aguerridos, vão para cima e vão para a negociação com muita disposição para fazer o que for preciso para fazer a agenda avançar. Mas sabe,
Vai, Daniel, vai tu. Não, é só complementar a Raquel, porque ela introduz um elemento muito importante, que é o panorama econômico no meio disso tudo, e é ele que faz o governo e o Congresso duelarem politicamente, mais ou menos, e essa previsão de 1% está ficando otimista já. Hoje o UBS, que é um banco muito respeitado no mercado, baixou a previsão de 0,7 para 0 de PIB nesse ano. Então esse é o panorama. Leonardo, você estava no indo aí, eu queria te ouvir sobre isso. Eu tenho uma percepção de que o Lula, nessa altura do campeonato, 77, 78 anos, ele tem essa concepção de que a chave em Brasília mudou, mas eu posso estar errado. Você acha que ele tem essa percepção de que hoje é preciso compartilhar mais o governo dentro de tudo aquilo que você falou, inclusive? Eu acho que essa percepção de que ele precisa compartilhar mais é incompatível com o momento de vida do Lula. Eu acho que, pessoalmente, ele é um cara que está com pressa, né, em função da idade, em função da promessa, né, de ficar só 4 anos. Ele tem uma questão de legado muito importante. Acho que essa questão econômica ela é fundamental, inclusive para entender os ataques que o presidente Lula fez à autonomia do Banco Central, porque ele realmente está assustado de ter 1 ano, né, 6 meses, enfim, na qual o desempenho do governo possa ser classificado como inferior ao do governo anterior, né? O Lula, muitas vezes, ele quase que escorrega para uma egocracia, né? Assim, um governo muito importante para a própria biografia dele. Agora, essa pressa, ela é incompatível, não é, com esses equilíbrios institucionais, com essas mudanças que aconteceram, e isso está exigindo um comportamento dúbio do governo, né? Por um lado, um presidente que se sente autorizado a manifestar essa pressa, a esse desespero em face às amarras institucionais que impedem, né, de você tomar medidas mais rápidas, né, ou de comer o lanche antes do recreio, né, no caso de autorizar gastos antes de propor uma regra fiscal. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter os bombeiros, né? E acho que essa dicotomia que existe dentro do governo favorece muito o Arthur Lira, favorece muito o Rodrigo Pacheco, favorece muito um Congresso Nacional, porque tem, né, a condição de agir até como fazer uma proteção da sociedade, né, em determinadas medidas. Embora a gente se acostumou a ver, né, o Congresso acelerando pautas e bombas fiscais e o Executivo correndo para desarmá-las. Eu ainda não sei se a gente vai ver o contrário, né? O Executivo correndo para armar bombas fiscais e o Congresso desarmando. Isso eu não sei se a gente ainda está pronto para ver, não. Leonardo, isso tudo tem a ver muito com a oposição.